Dando continuidade, então, à nossa aula sobre métodos de pesquisa, no vídeo anterior, a gente estudou sobre o que é um método de pesquisa e as características que definem um método de pesquisa científico. Lembrando que método, então, é todo conjunto de procedimentos, conjunto de instruções, um passo a passo, sobre o que a gente obtém um certo resultado. Um método de pesquisa quer dizer que, então, a gente tem um conjunto de procedimentos e um passo a passo para atingir um resultado específico. Agora, um método de pesquisa científico é aquele conjunto de instruções, aquele passo a passo, aquele conjunto de procedimentos que, além de permitir que seja mais fácil a gente chegar a uma informação, a um conhecimento específico, também leva a gente a produzir ou chegar num conhecimento com um grau de confiabilidade, um grau que a gente chamaria de fidedignidade, e cujos resultados não se limitam a um único tópico ou a um único ponto em si, mas que apresentam também um grau de generalidade, ou seja, eles vão servir para outras áreas, para outros fatores, ou vão ter um impacto muito mais amplo do que aquilo que a gente colocou inicialmente. Nesse vídeo agora, a gente vai dar uma olhada sobre tipos de métodos de pesquisa, lembrando que não vamos estudar tipo por tipo, mas ver como a gente consegue organizar esses métodos segundo algumas categorias. A tipologia dos métodos de pesquisa mais tradicional que a gente conhece é a divisão entre métodos quantitativos e métodos qualitativos. A ideia por detrás aqui é que os métodos quantitativos são todos aqueles métodos de pesquisa que envolvem a quantificação, que envolvem mensuração, que envolvem a gente conseguir medir e calcular os fenômenos que nós estamos estudando. Então, métodos que envolvem experimento, métodos que envolvem contagem, todos seriam considerados métodos quantitativos. Os métodos qualitativos seriam aqueles métodos que envolvem, que não necessariamente vão envolver números, mas vão envolver características que não são possíveis de ser mensuradas. Por exemplo, métodos que envolvem a percepção da pessoa, métodos para pesquisar sobre os sentimentos, para pesquisar características de personalidade ou da subjetividade, ou os próprios pensamentos da pessoa, né? Aquilo que a gente não conseguiria medir, aquilo que a gente não conseguiria mensurar. Aspectos qualitativos nesse sentido. Essa tipologia, ela induz alguns problemas na gente, principalmente a divisão, né, ao dualismo, a impressão de que esses métodos eles são extremos opostos e que, na verdade, eles não se misturam. Apesar dessa perspectiva que essa tipologia nos induz, o consenso da comunidade é que os métodos, essa divisão entre qualitativo e quantitativo, não seriam extremos opostos, mas seriam graus de um contínuo. Então, uma certa pesquisa, um certo procedimento vai usar mais métodos quantitativos e menos qualitativos, mas em toda pesquisa, em tese, nós teríamos os dois misturados de alguma forma, mesmo que um deles só um pouquinho e o outro domine. Fica claro para a gente também que esse tipo de tipologia ele vem de uma perspectiva bastante fundamentada ou bastante comprometida com uma noção positivista de ciência, no sentido de que existem métodos passíveis de mensuração, ou métodos experimentais positivos, e métodos negativos, que não são passíveis de mensuração. Também a gente deve mencionar que essa é a tipologia, né, que classifica os métodos mais difundida, mais conhecida aí no senso comum e na maior parte dos centros acadêmicos, né, das academias, das próprias faculdades. Contudo, uma outra tipologia também é possível. É uma tipologia em que divide os métodos em métodos experimentais, métodos aplicados e métodos teóricos ou conceituais. Nessa perspectiva, os métodos experimentais seriam aqueles métodos que envolveriam experimentos. Quer dizer que
Os métodos experimentais são todo e qualquer tipo de método em que o pesquisador vai manipular, ele vai mexer, ele vai tentar mudar o seu objeto de pesquisa para ver o que acontece e aí medir os resultados, medir os efeitos. Naquele exemplo que a gente deu de usar chá de erva cidreira para reduzir dor de cabeça, é um ótimo exemplo de método experimental. Por quê? A gente está manipulando, a gente está mexendo no nosso, ou tentando interferir, tentando mudar de qualquer forma possível o nosso objeto de estudo, que é a dor de cabeça, e ver o que acontece, né? A gente dá o chá para a pessoa e vê se a dor de cabeça reduz ou se ela aumenta. Então, os métodos experimentais são aqueles métodos em que o pesquisador, o cientista, ativamente tenta interferir, tenta mexer, tenta mudar alguma coisa, tenta manipular, que é o termo que a gente usa, o objeto de pesquisa, o fenômeno a ser pesquisado, e ver o que acontece, né? Ver que tipo de mudança que acontece e medir essas mudanças. Agora, os métodos de pesquisa aplicados seriam aqueles métodos que envolvem também o experimentador, o pesquisador, interferir com o objeto de estudo de alguma forma, mas não com o objetivo de ver o que acontece, mas com o objetivo de contribuir para algum aspecto da sociedade. O termo que se usa para descrever isso melhor é proporcionar tecnologias ou soluções que resolvam problemas socialmente relevantes. Então, quando a gente está falando de áreas aplicadas, são aquelas áreas que têm como objetivo contribuir para ou formular tecnologias para resolver problemas socialmente relevantes, problemas que atrapalham a sociedade ou que podem, né, contribuir para a nossa vida em sociedade melhorar. Quando a gente pensa, por exemplo, em engenharias como áreas aplicadas, é nesse sentido que a gente está falando. Quando a gente pensa em medicina como área aplicada, é nesse sentido que a gente está falando. Como a gente pensa em saúde como área aplicada, é nesse sentido, ou em psicologia como área aplicada, também é nesse sentido que nós estamos falando, né? No sentido em que a psicologia pode produzir pesquisas com tecnologias, né, com técnicas, com procedimentos que nos ajudem a resolver problemas do nosso dia a dia, como, por exemplo, nos ajude a resolver problemas psicológicos, transtornos e síndromes como ansiedade, depressão, esquizofrenia, mas também problemas do cotidiano, como problemas de conflitos, de relacionamentos amorosos, como autoconhecimento, habilidades sociais, nesse tipo de exemplo. O terceiro tipo de metodologia, ou um terceiro tipo de método, seriam os métodos teóricos conceituais ou conceituais, que seriam todos aqueles métodos que não envolvem a interferência do pesquisador no objeto pesquisado, né? Os métodos teóricos conceituais seriam aqueles métodos de pesquisa em que o pesquisador vai provavelmente interagir de maneira indireta com o seu objeto, seja por meio de textos, por meio de observações, por meio de reflexão. E aqui então a gente vai encontrar como exemplos as revisões de literatura, as pesquisas de levantamento, né, pesquisas de opinião, pesquisas históricas, pesquisas bibliográficas, pesquisas filosóficas, todas aqueles tipos de pesquisa em que o cientista não interfere, ele não mexe, ele não manipula, ele não tenta influenciar diretamente o seu objeto de pesquisa. É interessante a gente comparar essa tipologia com a anterior, porque nessa tipologia some aquela dualidade, aquele dualismo entre qualitativo e quantitativo. Todos esses três tipos de pesquisa, eles podem ser considerados quantitativos ou qualitativos, e a questão que é importante não é se é quantitativo ou qualitativo, mas qual que é o objetivo, qual que é o impacto, qual que é o efeito, qual que é o resultado que esse método nos proporciona. Uma terceira tipologia de pesquisa que a gente pode considerar é uma tipologia um pouco mais ampla, que divide os métodos de pesquisa em métodos descritivos, métodos de levantamento, métodos correlacionais e métodos experimentais. Essa tipologia de pesquisa, então, vai dividir para a gente nessas 4 tipos de pesquisa, né? Os métodos descritivos seriam aqueles métodos que têm como objetivo a caracterização
ou o estabelecimento de características do objeto de estudo que está sendo pesquisado. Métodos como revisões bibliográficas, métodos de pesquisa conceitual, de pesquisa histórica, de entrevistas, etnografias, todos os métodos que têm como preocupação você apresentar as características, clarificar essas características, ou propor, ou até recusar, né, negar características do objeto de estudo que está sendo discutido. Os métodos de levantamento, eles seriam aqueles métodos que já partem de características estabelecidas, ou seja, a gente já tem as características do nosso objeto de estudo, a gente já sabe quais características do fenômeno que a gente está estudando, que a gente vai adotar, mas nós precisamos medir proporções ou levantar as proporções dessas pesquisas. Os tipos de métodos de levantamento talvez mais comuns sejam as pesquisas de opinião, né? O que você acha sobre X? E aí essas pesquisas mostram, olha, tantas pessoas acham X sobre, tantas pessoas acham isso sobre X, tantas pessoas gostam, tantas pessoas fazem isso. Métodos como revisões de literatura também podem ser considerados métodos de levantamento em certo sentido. Por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa e descobre que tantos artigos citaram o fenômeno tal, foram pesquisados tantas vezes durante tal ano, né? A maioria das pesquisas fala que o fenômeno X é assim assado, outras pesquisas falam que é assim assado. Nós estamos levantando informações sobre aquele fenômeno já caracterizado. Métodos correlacionais são aqueles métodos que mostram relações entre duas características ou duas variáveis, né? A gente tem, por exemplo, uma variável, outra variável, e os métodos correlacionais são aqueles métodos que tentam mostrar que elas estão juntas ou que elas estão relacionadas, no sentido de que se essa variável mudar, essa aqui vai mudar também, né? E vice-versa, se essa aqui mudar, essa aqui muda também. Ou ao contrário, essa aqui, enfim, as duas. Se uma muda, a outra muda também. Por exemplo, eu acho que é o exemplo mais tradicional quando a gente discute métodos correlacionais. Existe uma correlação entre pobreza econômica e violência. A gente pode, por exemplo, ir para uma comunidade em que há um alto índice de violência, temos uma variável, e pesquisar sobre a renda das pessoas daquela comunidade, outra variável. Geralmente são usados métodos estatísticos para fazer essas correlações, né? Testes estatísticos para fazer essas correlações, mas sobre isso, quem sabe, numa aula futura sobre estatística inferencial e teste de hipótese. Mas a gente coleta esses dados, fazemos os testes estatísticos e aí a gente percebe então que existe uma relação em comunidades em que tem alta violência, é possível encontrar uma baixa renda econômica. Ou o contrário, em uma comunidade com um baixo nível econômico, a gente vai encontrar uma alta renda, ou melhor, um baixo nível econômico, altos índices de violência. Um problema dos métodos correlacionais é esse. Apesar de que eles conseguem mostrar para a gente que existe relação entre duas variáveis, que quando uma muda, a outra muda também, eles não conseguem mostrar a direção dessas relações. Se essa está mudando aquela, ou se essa está mudando a outra. Ou seja, os métodos correlacionais não conseguiriam mostrar para a gente que a pobreza que causa a violência, ou se é a violência que causa a pobreza, certo? O terceiro tipo de métodos, o quarto tipo de métodos que a gente poderia considerar aqui são os métodos experimentais, que seguem a mesma lógica, né, da tipologia anterior. Métodos experimentais são aqueles em que o experimentador ele interfere com uma variável e vê o resultado que tem na outra. Então, diferentemente dos métodos correlacionais, com os métodos experimentais é possível descobrir a direção dessa relação entre essas variáveis. Tendo eu, cientista, pesquisador, mexido nessa aqui e visto, ao acompanhado e medido a reação nessa, eu sei então que é essa variável que está causando a outra. Dessa forma, apenas métodos experimentais conseguem mostrar para a gente com um bom grau de confiança, ou um bom grau de certeza, ou uma boa fidedignidade,
qual que é a causa dos fenômenos que a gente está estudando. Se, quando eu mexo nessa variável, essa aqui muda, eu posso olhar para essa aqui então e dizer que a mudança dela é causada por essa outra. Mas isso só com pesquisa experimental a gente consegue descobrir com confiabilidade, certo? Então, essas três são as principais tipologias de metodologia de pesquisa que a gente pode encontrar por aí. Outras tipologias são possíveis, dependendo do autor que vocês conferirem, vocês vão encontrar outros tipos de pesquisa ou outras organizações de pesquisa, mas com essas a gente já consegue se organizar e conhecer mais ou menos o geral do que existe por aí, certo? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.